E eu gostava de, nesta tarde, princípio de noite, falar-vos acerca de uma expressão que eu vi num livro que tenho lá em casa, e que a expressão é esta: tudo o que julga saber está errado. Tudo o que julga saber está errado. E aí há coisas que nós pensamos que são de uma determinada maneira, mas já põe. Pensamos que era de uma determinada maneira, e sempre acreditamos que as coisas eram de uma determinada maneira, mas depois, mais tarde, vemos a saber, olha, afinal, não era como eu sempre soube, como eu sempre pensei que era. E a minha ideia então é desmontar algumas ideias feitas que as pessoas têm. E eu tenho-me divertido, entre aspas, a fazer uma compilação de algumas ideias feitas, erradas. Algumas não são muito graves, outras podem ser graves, podem ser fatais. E eu vou começar aqui com alguns exemplos da vida cotidiana, e depois vocês vão perceber onde é que eu quero chegar. Eu quero chegar a ideias erradas sobre a vida cristã, ou sobre Deus, ou sobre a Bíblia, e que algumas delas podem ter consequências bem nefastas para nós. Não sei se sabem, os ovos, o pior sítio para guardar ovos é na porta do frigorífico. Quase todos os frigoríficos têm aquele compartimento, mas é o pior sítio, por causa do frigorífico abrir e fechar. Pessoas pensam que o Mahatma Gandhi ganhou o Prémio Nobel da Paz, mas não, nunca ganhou o Prémio Nobel da Paz. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. O que é que a Bíblia diz? Nós conhecemos a Bíblia, o que é que diz? O amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Muita gente lê estas palavras de forma errada, lê em Félix em vez de Félix, lê em Corsa em vez de Corsa, dizem logotipo em vez de logótipo. E são coisas que algumas delas eu só soube na vida adulta como é que se deviam dizer. SOS, muita gente pensa que SOS significa Save Our Souls, mas é apenas não é esta a origem da expressão, o SOS. Muita gente pensa que o Einstein era mau aluno, não é verdade. E o diamante é o carvão sob pressão, e isto não é bem verdade. São ideias feitas, algumas talvez mais conhecidas, algumas talvez vocês não soubessem, talvez estejam a saber agora, se calhar nunca se detiveram a pensar, mas são ideias que muitas vezes são transmitidas e erradas. Mas agora quero passar algumas já com relação à palavra de Deus. Os anjos têm asas, alguns têm, mas nem todos. Nós normalmente pensamos no anjo como um ser com asas e que voa. Não necessariamente. Muitas vezes os anjos que aparecem na Bíblia não têm necessariamente asas. Os 3 reis magos é uma ideia feita, não é bíblica. A Bíblia fala de que vieram uns magos do Oriente. Não diz que eram 3 reis magos. Diz só que eram magos. Não diz que eram reis, e não diz que eram 3, e não dizia sequer os seus nomes. Muita gente usa este argumento pensando que ajuda à nossa fé, dizer que os evolucionistas dizem que o homem veio do macaco. Não usemos esta expressão, não usamos este argumento, porque não dizem. Dizem que o homem e o macaco têm um ancestral comum. Portanto, devemos ser cuidadosos nos argumentos que usamos, porque muitas vezes nós, desde a nossa infância, ouvimos certas coisas, às vezes até de cima do púlpito, de pregadores, que ouviram aquilo de algum lado, ou leram aquilo em algum lado, e nem sempre é verdade. E por vezes temos umas ideias feitas desde a nossa meninice, e essas coisas até podem não ser verdade. Há um livro que muita gente apreciou, que é de um rapaz, o livro O Céu Existe Mesmo, de um rapaz que morreu e foi ao céu, e depois disse como é que o céu era e tal. Isso não é real. Mas há gente que acredita. Coisas falsas em que as pessoas acreditam. E esta aqui, eu lembro-me de ouvir de um pregador, já não lembro quem, a dizer que Pilatos, que lavou as mãos quando
a quando do julgamento do Senhor Jesus Cristo, e dizia este pregador que mais tarde ele ficou louco e andava sempre a lavar as mãos. Sempre a lavar as mãos. Não há base histórica nenhuma para isso. E nós não devemos usar esse tipo de historietas que não são reais, porque não são reais. E não enriquecem nada. Às vezes, na ânsia de enriquecer algo na nossa argumentação, podemos estar até a expor-nos ao ridículo. Eu lembro de uma que chocou-me bastante. Talvez até o nosso irmão Francisco ou outro irmão tenha estado presente. Mas houve uma vez, já para aí há 15 anos, ou mais de 15 anos, numa reunião de jovens, o pregador, alguém que, alguém conceituado até, não era um novato, era um crente já experiente, começou a pregar acerca do inferno. E o que é que ele usou para falar às pessoas sobre a realidade do inferno? Foi buscar uma historieta que saiu há uns anos. Meu pai depois disse-me que saiu há muitos anos na Espada do Senhor, numa revista, num jornal evangélico, de que na Rússia tinham feito um buraco, um túnel pela terra adentro, e depois a dada altura tiveram de parar porque estavam a ouvir gritos, que eram os gritos do inferno. Assim, isso é uma historieta que se conta para meter medo aos perdidos. Na ânsia de se estar a fazer algo de proveitoso para o Evangelho, estamos-nos a expor ao ridículo. Entre essas outras histórias que não fortalecem a fé, são crendices, são coisas falsas em que alguns acreditam. E devemos ter cuidado com isso. Alguns acreditam no santo sudário, aquele pano que cobriu o Senhor Jesus Cristo e que tem lá o rosto do Senhor Jesus Cristo. Também há coisas em que as pessoas acreditam. Muitos estão convencidos até ao dia de hoje de que Maria Madalena era uma prostituta. Maria Madalena é a mulher apanhada em adultério em João 8. Não é. Nada diz na Bíblia que Maria Madalena era prostituta. E nós, por vezes, até usamos a expressão de que é de chorar como uma Madalena arrependida. Porquê? Porque era na ideia de que era a mulher prostituta que depois chorou aos pés do Senhor e enxugou os seus pés com os seus cabelos. Mas a Bíblia não diz nada disso. E é curioso que a tradição tenha pegado em duas mulheres, duas Marias, que foram muito importantes na vida do Senhor Jesus Cristo. Uma delas transformaram-na em prostituta e outra delas transformaram numa semideusa, que é a mãe do Senhor. Infelizmente, a tradição às vezes impõe-se à verdade da palavra de Deus. Vamos ver a Bíblia, não diz nada disso. Se não diz, não vamos estar a usar argumentos extra-bíblicos para fortalecer. Na ânsia de fortalecer o nosso argumento, não devemos fazer. Não devemos ir buscar coisas que não sejam verdade. E isto aqui, assim, isto é verdade. É verdade, mas não é toda a verdade. Muita gente gosta de dizer: Jesus disse, não julgues. Não julgues. E diz, não julgues para que não sejas julgado. Porque com a mesma medida com que tu julgares, serás julgado. E diz depois: porque olhas tu para o argueiro que está no olho do teu irmão quando tens uma trave. E o que é que ele diz? Tira primeiro a trave e depois o argueiro que está no olho do teu irmão. Ou seja, ele não diz para não julgar, ele diz: olha para ti primeiro. Portanto, mas as pessoas gostam muito desta expressão. Quem não sabe nada da Bíblia não se preocupa minimamente com o que a Bíblia diz, mas sabem que lá num versículo qualquer, porque ouviram dizer, está o não julgueis, e fazem todo o seu raciocínio teológico e espiritual à base disto. Eu vivo a minha vida, não tens nada que vir meter comigo, porque o próprio Senhor Jesus Cristo não me julga, portanto quem és tu? Estas são algumas ideias erradas, umas mais perigosas do que outras. Uma outra ideia muito perniciosa, muito perigosa que existe, é de que a ideia do juízo final. E a Bíblia fala do juízo final, mas no juízo final todos vão ser condenados.
O juízo final é para os perdidos. Não há aquilo que muitas vezes as pessoas têm na sua cabeça de que há um dia, quando partirmos, em que vamos perante Deus e Deus vai decidir se nós vamos para o céu ou para o inferno. É uma ideia diabólica. Faz com que as pessoas andem toda a sua vida a pensar se já fizeram o suficiente, se já fizeram boas obras em quantidade suficiente, e prendem-os a uma religião e não lhes dão a mensagem da salvação, de que Deus quer que as pessoas se reconciliem com Ele em vida e partam para a eternidade. Não a pensar, será que eu já fiz o suficiente ou não? Deus quer que todos os homens se salvem e Deus quer que todos partam para a eternidade com o seu destino eterno decidido. Então, eu quero falar-vos sobre algumas ideias erradas que as pessoas têm sobre o que é ser igreja. Hoje vou falar principalmente sobre a igreja local. Como estamos aqui? Ideias erradas. Algumas pessoas dizem, eu assisto na igreja não sei das quantas. Assisto. Quando se fala em assistir, podemos falar assistir a um espetáculo, assistir a um jogo, assistir a um filme. Isso é assistir. Estou ali, de uma forma passiva, a assistir a algo. Frequento a igreja. Alguns dizem, eu assisto na igreja tal, ou frequento a igreja tal. Normalmente frequentamos um ginásio, um clube. Não uma igreja. Vamos ver depois o que é correto dizer em relação à igreja. Vou à igreja. Aqui tem o que é que tem na porta? A igreja evangélica? Igreja evangélica. Nós chamamos este espaço, normalmente habituámos a chamar igreja. Mas a igreja não é um edifício. Nós é que acabamos por transportar esta palavra que no significado desta casa, o significado real desta casa não é igreja, mas é o sítio onde se reúne a igreja local em Santiago de Lisboa. E depois nós, por abuso de linguagem, dizemos vou à igreja. Mas é algo que eu procuro evitar usar. Prefiro dizer vou ao culto. Aliás, o que devia estar ali era a Igreja de Cristo em Santiago de Lisboa. Exatamente. Porque lá estás. Exato. Manter Sim, eu já o estádio. Mas que era esse o nome original? Não, o original é este. Sim. Só foi para manter por causa do... Sim. Até a questão dos estatutos. Feitos depois fora e estatutos. Exatamente. Às vezes mantém-se o nome por uma questão estatutária, se bem que a minha vontade... Exatamente. A minha vontade era não ter o nome evangélico, até porque agora nós vemos, volta e meia, ouvimos falar do pastor evangélico que explora pessoas ao arrendarem quartos a um preço exorbitante de quartos. Já viram certamente reportagens sobre isso. E o nome evangélico, que não há 50 anos tinha boa reputação, provavelmente tinha boa reputação. Os meus irmãos mais antigos, certamente, podem dizer que o nome evangélico tinha uma carga que alguns podiam não gostar, alguns podiam criticar, mas certamente não no seu íntimo sabiam que não poderiam censurar. Hoje em dia eu prefiro não me identificar como evangélico, evito esse termo o mais possível. Não se deve dizer vou à igreja, porque vamos às compras, vamos passear, vamos para aqui ou para ali. A igreja não é um sítio onde se vai. Okay? E eu gosto desta frase: não vamos à igreja, somos igreja. E não é só, e vamos chegar lá, não é só quando estamos aqui, esta hora e meia que estamos aqui. Ai de nós se for assim. Outra expressão que provavelmente não acontece tanto convosco, mas acontece normalmente com as crianças e com os jovens: tenho de ir à igreja. Ou até connosco, somos adultos. Lá tenho eu de ir. Estava tão bem, e os dias agora vão começar a ser menos convidativos para sair ao fim do dia, não é? Se calhar às vezes a chover, ou
ou outras coisas que nos podem interessar mais de fazer a hora em que há culto. Mas não devemos pensar, tenho de ir, porque vir é um privilégio, deve ser uma expressão da nossa gratidão para com Deus e do nosso desejo de estar com aqueles que partilham da nossa fé. Também não é uma religião. Eu incomoda-me muito quando ouço alguém referir-se a dizer que anda na religião evangélica. Eu até se estremeço quando ouço esse termo, porque não é bíblico. O que é bíblico é dizer-nos que a forma de nos religarmos, que a ideia de religião é religar, voltar a ligar-nos a Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Nós não andamos numa religião, nós seguimos uma pessoa. Nós queremos no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Isto são ideias erradas sobre o que é a Igreja. Não deve ser visto como um dever para com Deus. Lá tenho eu de fazer isto. Não deve ser como os católicos fazem. Lá tenho eu de ir à missa ao domingo porque é a minha obrigação. Não deve ser isso. Porque nós recebemos tanto estar aqui estes breves minutos a ouvir acerca da palavra de Deus, a estimularmos uns aos outros, a louvar ao Senhor. É pouco para quem recebeu tanto. Mas não deve ser visto como um serviço. Há certas igrejas que falam, nós temos os nossos serviços religiosos à hora tal e à hora tal. Como que se aquilo que é feito fosse um serviço para as pessoas. É verdade que é um serviço para as pessoas. Eu estou aqui, o meu serviço para convosco é estudar um determinado assunto, preparar e transmitir-vos para a vossa edificação, para a vossa exortação, para a evangelização, para a consolação. Este é o meu serviço. Mas, em relação à Igreja, não vamos pensar só em ser servidos. Vamos pensar também de que forma é que eu posso servir. O que é que eu posso fazer pelos outros. Não devo pensar o que é que eu vou receber, mas também o que eu vou dar. O foco deve ser sempre o que é que eu posso dar. E às vezes o dar é só estar presente. Só o estar presente às vezes serve de ânimo para outros. Não estarmos presentes pode servir de desânimo para outros. Porque às vezes há uma palavra amiga que podemos dizer ao nosso irmão ou à nossa irmã e que precisam de ouvir uma palavra de conforto, de consolação. Deve ser muito mais do que ouvir um sermão. Porque ouvir um sermão, vocês podem ouvir. Hoje em dia, há internet com facilidade. Vocês podem perfeitamente, daqui a cerca de uma hora, sentam-se em frente a um computador ou em frente ao telemóvel e estão num culto online, na Quinta de Conde. E quem diz na Quinta de Conde diz outros. E podem até, hoje em dia há canais do YouTube, a Igreja em Quinta de Conde tem um canal do YouTube, e vocês podem, olha, só quero ouvir ali o sermão. É muito mais do que isso. E esta ideia é muito, muito perniciosa. Eu vou para que Deus se agrade de mim. Para cumprir um dever, no fundo, para ganhar pontos junto de Deus. Que ideia tão triste, não é? Que ideia tão triste de alguém pensar que vem aqui para que Deus fique mais contente com ele, para que no fim possa apiedar-se da sua alma. O que deve estar aqui presente é uma consequência natural de sermos salvos. Ora bem, e o que é a Igreja? A Igreja é uma família espiritual, o corpo de Cristo, composta por todos os que creem no Evangelho da graça de Deus. Vamos, para vocês depois não me criticarem, e com razão, de nem sequer abrir a palavra de Deus, só mostrar aqui umas frases na tela. Vamos ler aqui estes 3 versículos, estas 3 passagens. 1 Coríntios 12, 13. Lemos assim. Vamos ler também o versículo 12. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus,
quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Somos o corpo de Cristo. Em Gálatas 3, nós lemos assim, 3:26, porque todos sois filhos de Deus. E esta é uma expressão que algumas pessoas gostam de dizer, somos todos filhos de Deus. Mas reparem como é que o versículo continua. Pela fé em Cristo Jesus, é a única forma de sermos filhos de Deus. Por todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Em Efésios 1, lemos sobre o Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da Igreja, e nós somos o corpo. Vamos ficar por aqui na leitura. E depois nós temos a Igreja, o corpo de Cristo, que é um corpo formado por pessoas salvas pela graça de Deus no tempo presente. E depois há as igrejas locais, como aqui, em São João da Madeira, em Espinho, em Ovar, noutras localidades. Há a expressão visível da igreja e reúnem-se num lugar a que muitas vezes nós, por abuso de linguagem, acabamos por chamar igreja. Para expressar, reunimos nesse lugar para expressar a nossa fé e para anunciarmos a palavra de Deus. Eu gosto muito deste versículo. Sobre o que é que se faz na igreja? Eu estava a dizer que não se vai à igreja, não se assiste na igreja, não se frequenta a igreja. O que é que diz esta passagem de Romanos 16? Paulo está a falar de Febe, uma crente, e diz assim: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. O que faz um crente numa igreja é servir. Não vou lá para ser servido. Eu lembro de alguém dizer assim: venho aqui e não recebo nada. Sentia que não ia para casa vazio. Mas também, eu depois tive de dizer, de pensar também o que é que pode dar. E não estava a falar de dinheiro, atenção, não era esse o meu espírito. Se alguém vai só, o que é que eu posso receber, o que é que eu posso ganhar com isto, é uma má atitude para com a igreja. E eu gosto sempre de citar aquela frase famosa do John Kennedy, que dizia: pergunta não o que o teu país pode fazer por ti, mas sim o que podes fazer pelo teu país. E nós devemos pensar o que é que eu posso fazer pela minha igreja local e não tanto o que é que a minha igreja local pode fazer por mim. É pensar o que é que eu posso fazer. E é uma coisa muito simples que todos nós podemos fazer, mesmo quem está num leito de enfermidade, desde que tenha a sua mente sã, pode orar. Pode falar com Deus e rogar a Deus pelos seus irmãos, pela obra. Isso pode sempre fazer. O crente serve na igreja. Serve. E como é que pode servir? Nós temos esta passagem em Romanos 12. Em Romanos 12 diz como é que se pode servir. Há vários ministérios. Diz assim o apóstolo Paulo, em Romanos 12, 4. Porque, assim como um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom a exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. Vemos aqui vários ministérios. Vemos, alguns deles não estão em vigor agora, como o da profecia, mas isso é outra história. Ministrar a palavra, ensinar a palavra, exortar. Há pessoas que têm dom para exortar, para chamar a atenção dos outros com tato, ou seja, tem jeito para o fazer. Há pessoas que não têm. Há pessoas que se vão chamar a atenção de alguém, o que se calhar conseguem é piorar o problema. É preciso muito tato
para lidar, por vezes, com situações desconfortáveis na igreja. Não é fácil fazê-lo, mas há quem consegue fazer. Repartir. Há pessoas que, devido à sua condição financeira, até podem ajudar financeiramente outros. E temos também outras passagens que falam sobre os ministérios. 1 Coríntios 12, 7, Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E depois tem aqui vários dons que se seguem, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e ao outro, a fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernir os espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Claro que aqui, novamente, há aqui dons que estavam em vigor neste tempo em que Paulo escreveu aos Coríntios, mas que cessaram, entretanto. Mas Deus capacita as pessoas para determinadas tarefas. Efésios 4, lemos: Eu deu uns para apóstolos e outros para profetas, evangelistas, pastores e doutores. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E já tínhamos visto esta passagem. E esta de 1 Coríntios 12, 27 a 28. Exatamente. Ora, vós sois membros do corpo Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, doutores, depois milagres, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Ou seja, há coisas, volto a dizer, aqui principalmente aos Coríntios, há aqui algumas coisas, ninguém aqui vai estar a falar em línguas, nem a interpretar línguas. Assim, se houvesse dons de línguas, também teria de haver dons de interpretar, porque o que vemos por aí muita gente a fazer é falar línguas, mas infelizmente nunca há alguém que interprete as línguas. Este dom de línguas era necessário noutros tempos. Hoje em dia Deus não age dessa forma. Ora bem, então temos aqui várias coisas que se pode fazer. Nem todos fazem a mesma coisa, porque há mão, há pé, há boca, há orelha, há olho, há muitos membros num corpo. Cada membro faz uma coisa. E Paulo até fala sobre isso. Em 1 Coríntios 12, 16, versículo 15. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então, há coisas diferentes que podemos fazer. Liderança e supervisão, o ensino e a doutrina, evangelização. Todos nós podemos evangelizar. Exortar, encorajar, discipulado, ajudar os crentes menos experientes, com as crianças, com os adolescentes e com os jovens, ministério com as mulheres, oração, todos nós podemos, louvar a Deus, música e outros dons artísticos, hospitalidade, abrir as nossas casas para receber os crentes, visitar, socorros, ou seja, há pessoas que têm olho para perceber que alguém está a passar por uma situação adversa e vai e ajuda. Não precisa andar aqui a dizer à igreja, olha, eu vou ajudar aquela pessoa. Não, vê uma pessoa a precisar de ajuda em determinada área e vai e socorre. Conservação, manutenção, também é importante para conservar o espaço onde nos congregamos, e a gestão material de coisas simples como limpezas e outras coisas. Tudo isto é importante. Ou seja, há muita coisa para se fazer. Ora bem, se a nossa visão de igreja for só um culto ao domingo, isso não precisamos de praticamente nada disto. Eu às vezes dizia
tristemente, era meio a brincar, mas infelizmente às vezes pode acontecer isso. Parece que algumas igrejas basta ter, desde que haja pregador que vá lá, desde que se convida um pregador e haja dinheiro para pagar as despesas, temos igreja. Enquanto houver isso, temos igreja. Ou seja, o único trabalho que há é pagar as contas e convidar a pregadora. Do resto está tudo feito. Mas se a nossa visão da igreja é essa, não precisamos disto tudo. Só precisamos... não precisamos praticamente nada. Mas isso não é ser igreja. Isso é ser um clube que a gente vem aqui uma vez por semana e não impacta mais nada nas nossas vidas. Não pode ser. Ser igreja tem que ser muito mais do que isso. Deve incluir todas estas coisas, ou muitas destas coisas. Alguns dizem que Febe era diaconisa porque a palavra servir é diáconon, e alguns que gostam de focar-se no ministério das mulheres, que as mulheres também têm que ter cargos de liderança. Alguns põem as irmãs a pregar, a liderar. Há pastoras, existem pastoras, bispas e isso em algumas ditas igrejas. Mas sabem uma coisa? O foco de Febe certamente não era o título que tinha, se era diaconisa ou se era o que quer que fosse. O foco dela era certamente servir. E um antigo presidente, para citar novamente presidentes americanos, Harry Truman, dizia assim: é incrível o que se pode realizar se não nos importarmos com quem recebe o crédito pelo que foi feito. Ou seja, se não estiveres preocupado com quem é que recebe os louros, quem é que fica com o galardão daquilo que tu vais fazer, não há limite. Não há limite para o que podes fazer. E Febe era assim. Não estava preocupada se tinha título, se ficava para a história por ser a diaconisa não sei das quantas. Não. Ela ficou para a história porque servia. Não por ser diaconisa. E agora, sobre a igreja, ainda há bocado o nosso irmão Francisco falava sobre os títulos, o título que está ali na igreja. E vamos falar também um bocadinho sobre isso. Nós vemos igrejas com nomes muito pomposos: a Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja da Bênção Mundial Fogo de Poder, a Igreja Pentecostal Santuário de Milagres, Igreja Cristã do Evangelho Completo. Esta aqui até em Portugal, acho que é ali Vila Nova de Gaia, tem o Evangelho Completo. Como se nós, só porque nos agarramos e tiramos a nossa doutrina para a Igreja tirando das epístolas de Paulo, não tivéssemos o Evangelho completo. Igreja Congregacional, exigimos a graça de Deus. Igreja das Bailarinas da Valsa Divina. Eu não sei onde é que as pessoas têm a cabeça para darem este tipo de nomes às suas igrejas. É uma desonra para o nome de Deus. E nós conhecemos os nossos amigos mormons, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Igreja Sete Trombetas do Apocalipse, e também a Igreja, ele diz Igreja de Fulano. Acho que não existe com este nome, mas existe. Olha, podemos às vezes estar a falar de alguém, aquela pessoa saiu da igreja não sei de onde e foi para a igreja do fulano. Eu espero que nunca alguém diga que vai à igreja do Daniel. Espero bem que não. Nem ninguém diga que vou à igreja do irmão Francisco. Espero que... Era a última coisa que ele quereria ouvir, certamente. Mas às vezes, por um abuso de linguagem, para ser mais fácil para as pessoas associarem, dizem à igreja de tal. Mas não é bíblico. O que é bíblico? E depois temos aqui tantas denominações: Igreja Batista, Igreja dos Irmãos, Igreja Metodista, Assembleia de Deus, Hillsong, Igreja Evangélica. Qual é o termo? Por que tanta confusão quando a Bíblia não fala nada disto? Claro que é assim, dizer Igreja de Cristo, sim, a Igreja de Cristo está correto, mas já lá vamos. Qual é a denominação à qual eu pertenço? Há muitas denominações. A Aliança Evangélica Portuguesa tem dezenas e dezenas de denominações. E fora da Aliança Evangélica Portuguesa há muitas outras. E
Qual é a minha? É assim, se me perguntarem, eu sirvo, já ia dizer que estou na igreja, estou em comunhão com a igreja em Fontainhas, que pertence à Aliança Evangélica Portuguesa, e a denominação, tanto quanto eu sei, é das Igrejas dos Irmãos. Aqui não é, pois não? Já acho que não. Aqui, Igreja dos Irmãos. Não tem essa designação, pois não? Não tem. Eu tinha a ideia de que não. Mas em tempos havia essa designação. Mas a minha denominação é esta. É a Igreja que está em. A minha denominação da Igreja a qual eu pertenço é a Igreja que está em. Ou Igreja em. Porque é assim que Paulo fala. A qual serve a Igreja que está em. Eu não sou assim muito bem. Sou melhor Igreja Batista ou Igreja Presbiteriana. Tenho um nome mais composto. Igreja que está em. Parece que até falta ali qualquer coisa. Mas é bíblico. E se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. O que é que quando Paulo escreve aos Coríntios diz a Igreja de Deus que está em... E aos Gálatas diz às igrejas da Galácia. E aos Tessalonicenses a Igreja dos Tessalonicenses. Podia dizer a Igreja em Tessalónica. Se quisermos ser rigorosos e bíblicos, o termo é a Igreja de Deus que está em. Eu, quando gravo as minhas mensagens e depois as publico, eu costumo pôr Igreja em, neste caso, Igreja em Santiago de Ribolo. Se confundir com a igreja maioritária aqui em Portugal, se começarem a ouvir, percebem logo que não tem nada a ver com isso. E eu não reconheço a autoridade de igreja à religião maioritária aqui em Portugal. Se nós ouvirmos na televisão falam igreja para aqui, igreja para ali, e os clérigos da religião católica vão à televisão e falam que a igreja faz isto, a igreja faz aquilo, aquilo não é igreja aos olhos de Deus. Aquilo é uma religião. Igreja mesmo é aquilo que nós somos. Porque somos membros do corpo de Cristo. É a única igreja que Deus reconhece hoje. Agora, a minha pergunta é: se alguém não quer fazer parte, o primeiro passo para fazer parte desta igreja, não é preciso vir cá à frente, não é preciso assinar um documento, um formulário de adesão a esta igreja. É crer somente. Tão simples. Também não é preciso batizar, não é preciso uma manifestação pública. A única forma de entrar nesta igreja, corpo de Cristo, é através de Cristo. É crendo no Evangelho da graça de Deus, aceitando a salvação que Deus oferece hoje por meio do Senhor Jesus Cristo apenas. Porque Ele morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. É só crer nisso. Quem crê passa a fazer parte da Igreja do Corpo de Cristo. É curioso que há pessoas que fazem um esforço tremendo para conseguir entrar em algum clube, em algum grupo de pessoas, por causa dos privilégios que podem resultar dali. Por exemplo, eu recentemente entrei para um clube. Não estou a falar de desportivo. Entrei para um clube ao qual já andava a tentar juntar-me há mais de 20 anos, que é o Clube dos Professores Vinculados ao Ministério da Educação. Eu agora já sei que, em termos profissionais, estou descansado, a não ser que aconteça alguma desgraça. Em princípio, tenho emprego até me querer desvincular ou me reformar. Traz algum conforto. E há pessoas que fazem muito esforço, alguns iam trabalhar para a Madeira, para os Açores, ou para o Alentejo, ou para Lisboa, para conseguir vincular, para conseguir ter este privilégio de pertencer ao grupo. Por exemplo, há pessoas, jovens principalmente, que estudam muito durante o seu ensino secundário para conseguir entrar para o clube restrito de pessoas que conseguem entrar para um curso. Há uns 20 anos era medicina, o mais desejado. Hoje em dia é engenharia aeroespacial ou outra coisa assim. Faziam um esforço
tremendo para conseguir entrar, porque de facto havia benefícios de conseguir chegar aí. Mas há um grupo, não vou chamar um clube, mas há um grupo ao qual nós podemos todos pertencer. E é tão fácil entrar. Não há dificuldade nenhuma. Não deveria haver, porque é fácil. Que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, o único pré-requisito para entrar no corpo de Cristo é ser-se pecador. Não precisamos de mais nada. É só ser pecador. E toda a gente é. O que muita gente gosta de dizer, sim, somos todos pecadores. É o que muita gente diz. Não. Mas aqui o essencial não é dizer somos todos pecadores. É eu sou pecador. Eu preciso da graça de Deus. E quando alguém reconhece que é pecador, reconhece que precisa da graça de Deus para poder aceitar este Salvador, aí ele entra no corpo de Cristo. Quando reconhece o seu estado de pecador e reconhece que precisa da graça de Deus, precisa da salvação que o Senhor Jesus Cristo providenciou para nós. E reparem como depois as vantagens são tremendas. Só que tantos rejeitam. Estranham que é tão fácil, por ser tão fácil. E realmente se nos apresentarem algo tão fácil, tão bom, tão... Não sei o que é que se passou aqui. Foi. Fui eu aqui que chegar ao computador. Sim, não há problema. Tem tantas vantagens, mas não há letras miudinhas a dizer que aquelas letras miudinhas que a gente não lê e que depois só nos trazem problemas. Aqui não há disso. Porque o Senhor Jesus Cristo já fez tudo para que agora a salvação possa ser fácil e ao alcance de qualquer um. Então, quem é que quer fazer parte? Todos podem fazer parte. E depois de fazermos parte desta Igreja do Corpo de Cristo, devemos procurar reunir-nos com os outros crentes, envolver-nos nas atividades da Igreja, estar presente nos cultos, procurar saber o que é que se pode fazer, em que é que eu posso ser útil, participar na ceia do Senhor, estar presente uns minutos mais cedo para, junto com os outros crentes, louvar e agradecer ao Senhor por aquilo que Ele já fez. Falar aos outros, se isto é importante para nós, porque não? O que é que nos leva a não falar aos outros? Viver de forma digna do Evangelho. Deve ser o dever de qualquer um que pertence ao corpo de Cristo. Orar pelos crentes, orar pelos descrentes, ajudar os necessitados. Há tanta coisa que se pode fazer. E coitadinho daquele, coitadinho de mim, quando penso que a Igreja é só vir aqui. Aprender a palavra, aprender sobre a palavra, crescer na palavra e cultivar o relacionamento com os crentes, dar-nos com os crentes, ser eles os nossos amigos, os nossos confidentes, as pessoas com quem nós nos relacionamos por norma. Isto é ser igreja. Isto é ser igreja. Agora, se o objetivo for frequentar a igreja, ir à igreja, assistir aos cultos, isso eu acho que é uma visão muito curta para algo tão grandioso, que é um corpo. Portanto, eu quero desafiar-vos também a pensar um pouquinho sobre isso, principalmente se há aqui alguém que ainda não faz parte da Igreja de Cristo. Não espere. Esta oferta é por tempo limitado. E não é aquelas ofertas por tempo limitado que é todo ano. Todo ano é oferta por tempo limitado. E não são nada por tempo limitado, tem sempre aquela oferta. Mas esta é mesmo por tempo limitado, porque nós não sabemos quanto tempo é que vamos estar aqui. O dia da manhã não nos pertence. Portanto, fica este apelo e fica também o apelo para que aqueles que já são do Senhor que procurem ver em que é que podem, de que forma é que podem ser igreja. Não ter um papel passivo, não ter uma atitude passiva, mas querer envolver-se com os crentes e ser igreja verdadeiramente. O Senhor nos abençoe e nos guarde.